Bruno Henrique é absolvido, Lincoln e Diego Alves ainda têm seu futuro no Flamengo indefinidos e para completar o orçamento de 2021 já está prontinho. Tudo isso e muito mais você acompanha aqui no Redaçãozinho, o seu Jornal do Mengão. Eu sou a Bia Ock, antes de a gente ir para as notícias eu vou pedir para você o quê? Para você deixar o seu like aqui embaixo, se inscrever no canal e claro, ativar o sininho de notificação para você não perder nenhum vídeo aqui no Redação. Antes de a gente ir para as notícias, eu vou te mostrar um trechinho do treino de hoje, já avisando o jogo contra o Bahia, domingo, 6h15 da tarde, tá? Então, roda o vídeo. Esse treino aí, como eu comentei com vocês aí, já é pensando no jogo contra o Bahia no domingo, 6h15 da tarde. E eu já quero saber uma coisa. Não sei se vocês estão lembrando disso, mas o Flamengo está tendo uma defesa vazada frequentemente, tá? Depois de 9 gols que o Flamengo não tomou gol contra o Clássico, contra o Botafogo, depois voltou e tomou gol de novo no último jogo contra o Santos, que foi 4-1. Você acha importante o Flamengo melhorar a zaga? Na minha opinião, é a pior parte ali do campo do Flamengo atualmente, né? O ataque tá voltando ali a se entrosar, né? A ter esse entrosamento que tinha no passado, mas a zaga ainda precisa melhorar. Quero saber a opinião de vocês, hein? Coloca aqui embaixo. Vou começar passando uma informação muito interessante e às vezes muito preocupante sobre o Flamengo de 2020, tá? No Brasileirão, o Flamengo tem 1/3 dos seus gols feitos no segundo tempo, tá? O Flamengo marca 1/3 dos gols no Brasileirão no início do segundo tempo, tá? Por quê? Porque normalmente ele toma gols no primeiro tempo. Então ele começa a reagir somente no segundo, tá? Esses dados aí foram apurados no momento específico de jogo, beleza? Então eles costumam balançar as redes ali no início do segundo tempo. Foi nesse trecho de 15 minutos, logo após o intervalo, que o rubro-negro marcou 14 dos seus 42 gols no campeonato, tá? Representa aí 33,3% ao todo dos gols feitos pelo time mais querido do Brasil, beleza? E eu quero saber de você, você acha essa informação preocupante ou é ok, é indiferente? Comenta aqui embaixo pra mim que ó, eu vou estar de olho, beleza? Vocês viram aí o treino e vocês viram que não tem Lincoln. Por quê? Porque o Lincoln não está treinando com o principal, já comentei isso com vocês, ele está treinando com o sub-20, tá? E aí você fala, Bia, você não falou que ele ia embora pro Paphos, ele não ia embora lá pra cidade do Chipre, lá perto da Ucrânia? Falei, mas gente, o esquema ali esfriou todo, tá? O Flamengo tentou negociar com o Chipre ali, na verdade o Paphos, né? E não chegaram num acordo certinho, estavam negociando algumas coisinhas e não conseguiram ali chegar realmente num acordo, e essa proposta nem foi passado ao jogador, ao empresário do jogador e advogados, tá? Então, sim, sobre isso, não tem muito o que a gente comentar, infelizmente, para alguns e felizmente para outros, o Lincoln continua no Flamengo, mas não no time principal, e sim no sub-20, tá? Vou explicar mais ou menos para vocês como que funciona essa situação. Ontem, na verdade, ele completou 20 anos, tá? Então ele pode jogar até final de 2021. Na verdade, até como ele completou ontem, ele pode ter jogado dia 14 de dezembro de 2021 pelo sub-20. Depois disso, ou ele é vendido, ou ele é emprestado. Para alguns ele poderia ser até doado. Mas ele não pode ficar mais nas categorias de base, tá? Ele tem que subir para o profissional. E aí, como eu comentei com vocês, até comenta aqui um pouquinho que eu tinha anotado aqui, tá? Os dias com a camisa do Flamengo estão contados e a janela se abre no inverno europeu e indicará rumos ao jovem. Então a gente pode esperar aí que ele completando 20 anos acabar abrindo algumas portas, ainda mais, né, por conta da janela europeia e está ficando aberta no momento. Então quero saber já a sua opinião também. Coloca aqui embaixo se você gosta do Lincoln, se você não gosta do Lincoln, se você gosta dele longe do Flamengo, se você gosta dele no Flamengo, comenta aqui embaixo que eu vou estar olhando a opinião de vocês, tá? Comentei do Diego Alves e eu vou falar um pouquinho sobre ele agora. Muitos jogadores se manifestaram nessa semana, falando que ele é muito importante. O Felipe Luiz falou semana passada, o Arrascaeta falou nessa semana.
né, o Diego Ribas, quando ele tinha dado uma entrevista após a eliminação da Libertadores, ele falou sobre o Diego Alves, o Gabigol comemorou o último gol dele com o Diego Alves também, então a gente consegue perceber que o goleiro, né, principal aí do Flamengo, não por muito tempo, caso o Flamengo não venha renovar o contrato, né, lembrando que o contrato dele acaba agora dia 31 de dezembro, então é muito importante, né, o Flamengo chegar numa conclusão, renova, não renova, e passar isso para os torcedores, imprensa e etc, né? Então, assim, eu quero saber também, claro, não tem como eu não pedir a opinião de vocês sobre isso. Na minha opinião, o Diego Alves, como eu sempre comento aqui com vocês, ele é importante dentro de campo e no extracampo. Ele é uma liderança, ele é um apoio emocional para os jogadores, então isso é muito bom de ser comentado, né? A gente consegue perceber a liderança dele, você vê que na Libertadores, quando foi pros pênaltis, juntou ele, o Diego Ribas ali, puxaram, conversaram com todos os jogadores, e a gente consegue perceber a liderança, não só nele, mas no Felipe Luiz, no Diego Ribas, né, no Everton Ribeiro. São pessoas, de certa forma, mais experientes, né, no futebol, e eu quero, claro, que ele continue, falando como torcedora, tá? Mas, infelizmente, ele e, né, os empresários, advogados e também o Diego Alves não chegaram num acordo ainda com o Flamengo. Os empresários estão no Rio de Janeiro, devem conversar até o final dessa semana novamente para tentar estipular aí se realmente vai continuar com o goleiro aí, né, principal, ou se ele já pode começar a procurar outro lugar, tá? Lembrando que o Diego Alves já poderia ter assinado um pré-contrato desde o começo de dezembro e ele tá decidindo esperar o que o Flamengo vai fazer, ou seja, a gente consegue perceber a vontade dele de ficar no clube, né? Vamos falar sobre o orçamento do Flamengo, porque no começo do ano o orçamento do Flamengo foi imenso, né? Falou que ia chegar nas semifinais, é o mínimo que chegaria nas semifinais da Copa do Brasil, nas quartas de final da Libertadores, e nada disso aconteceu, né? E aí, quando eu falo pra vocês aqui que a previsão é de uma receita bruta de 953 milhões de reais em 2021, tá? Valor superior de 2020, que estimava 726 milhões. Lembrando que isso daí, gente, eles já têm uma noção de que a torcida volta em abril, tá? Então esse valor é em cima de que a torcida voltará aos estádios em abril, tá? Caso isso não aconteça, obviamente, esse orçamento já não vai bater com o que eles querem, tá? Bom, vou explicar mais ou menos pra vocês aqui. Nesse montante aí, dessa confusão toda, 98 milhões são relativos a 2020, embora 18 milhões já estejam perdidos pela eliminação da Libertadores. Comentei com vocês aqui antes. O orçamento também inclui os valores necessários para a compra do atacante Pedro, estipulado em 14 milhões de euros, equivalente a 87 milhões de reais, tá? E aí começa as parcelas a partir de 2021, então eles já colocaram isso no orçamento também. Porque cada parcela, gente, equivale a 14 milhões de reais, tá bom? Então a gente vamos ficar de olho aberto nisso daí. Sobre as fontes de receita para 2021, há a previsão de 168 milhões em vendas de jogador, tá? E em 2020, a estimativa era de 80 milhões. Como o Flamengo não conseguiu passar para Libertadores e para a Copa do Brasil, né? Não passar, mas assim, estender, né, os jogos até as finais, semifinais, quartas de final ali. O Flamengo agora tem uma receita, pretende vender muito mais jogadores do que esse ano. A gente consegue perceber pelos números, né? Tem uma diferença brusca aí entre 168 milhões e 80 milhões de reais, tá? Vamos falar sobre o Sub-20, porque o Sub-20 hoje empatou, tá? Empatou em 1-1 com o Fluminense. Teve um Fla-Flu, vou até colocar o gol aí, sabe por quê? O gol foi de quem? Rodrigo Muniz, tá? Ele não conseguiu fazer o seu gol ali no profissional, mas o Sub-20 já ajudou o Flamengo. Então vou mostrar o videozinho do gol dele, mostra aí. Esse jogo foi válido pela 18ª rodada do Campeonato Brasileiro. Como eu falei com vocês, o Flamengo com esse gol conseguiu empatar contra o Fluminense 1-1 lá em Laranjeira. Como eu falei com vocês, o Rodrigo Muniz marcou, né, o gol pelo rubro-negro. E o mais querido volta em campo contra o Corinthians, domingo, 3h30 da tarde, tá? Então, assim, assiste o Sub-20 3h30 e 6h15 já assiste o Flamengo principal aí, tá? Falando agora não só do Flamengo em si, quando eu falo Flamengo eu quero falar do futebol, tá? Vamos falar do Clube de Regatas do Flamengo. As meninas do vôlei enfrentam dia 18, sexta-feira, 7 horas da noite, o São José dos Pinhais, tá?
Isso é lá, tá? Então, fora de casa, vamos tomar essas meninas consigam ganhar, porque no último jogo elas ganharam de 3-0. E também, sexta-feira, tem jogo da NBB, é contra o Lobos Brasília, sexta-feira, 8 horas da noite. Então, dessa vez você vai ter que escolher. Ou você assiste o vôlei ou você assiste o basquete, tá bom? Bom, gente, as notícias de hoje foram essas. Se você gostou, deixa seu like aqui embaixo, se inscreve no canal e, claro, ativa o sininho de notificação pra você não perder nenhum vídeo aqui no Redação, tá? E fica tranquilo que se seu dia for muito corrido e você não puder prestar atenção em nada do Flamengo amanhã, entre 8 e 9 horas da noite eu tô aqui pra te passar todas as informações do dia a dia do rubro-negro, tá bom? Um beijo e até amanhã!